Alô, alô e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Acho que estou a gravar de dia pela primeira vez que me lembro. Normalmente eu gravo só de noite e com foco de luz, portanto, se a luz estiver diferente e assim, é isso. E hoje eu trago-vos a review do Redeeming Six da Chloe Walsh. Eu terminei este livrinho ontem. No caso, quando o vídeo sair, já vão ter passado mais dias, mas este livrinho, este grande calhamaço, tem nada mais, nada menos do que tem 902 páginas. É assim, são 902 páginas de muito amor, de muito carinho, também de muito trauma, de muitos momentos difíceis. Assim, este livro é mais um 5 estrelas da série Boys of Tommen, que obviamente eu acho que todos vão ser, mas não me quero antecipar. Eu já comecei a ler o Taming Seven, eu estou muito no início, portanto ainda não vou dar assim feedback. Portanto, vamos focar e falar de Redeeming Six. Antes de mais, eu queria chamar a atenção para qualquer tipo de gatilho que vocês têm que ter atenção antes de lerem este livro. Na verdade, antes de lerem qualquer livro de Boys of Tommen, mas este principalmente, pelo menos foi o livro onde eu li até agora, porque este livro retrata temas desde a violência física, violência doméstica, violência contra menores, crianças. Também trata de dependência química, trauma psicológico, abuso emocional, saúde mental. Tem uma linguagem explícita, portanto, se vocês não estão confortáveis com este tipo de conteúdo, é aconselhável vocês lerem os trigger warnings antes de iniciarem a leitura. E também, pronto, eu vou abordar um bocadinho esses temas aqui. E são temas muito sensíveis, que é necessário ter muito cuidado, portanto, é isso. Fica aqui os trigger warnings que eu acho que são assim mais importantes de serem ditos. Taming Six é o quarto livro da série Boys of Tommen e o segundo livro da história do Joey e da Aoife. O primeiro livro é o Saving Six, no qual vocês já têm review aqui no canal. Na verdade, vocês têm review de todos os livros: Binding 13, Keeping 13 e Saving Six, porque eu comecei-os a ler este ano, portanto acabei por fazer vídeos sobre eles. Retrata histórias muito, muito complexas. Tem muito de redenção, trauma, amor, família e até mesmo autodestruição. São coisas muito pesadas, muito específicas, e este livro acho que as retrata na perfeição. É uma história muito envolvente, é uma escrita muito, muito, muito bem feita. Parece que nós estamos naquele mundo com os personagens. É uma escrita simples, fácil de se ler, faz-nos sentir as coisas que realmente a autora quer transmitir. Nós entramos na cabeça dos personagens de uma forma tão específica que, é assim, o Walsh obviamente é uma autora muito talentosa, por isso mesmo. Bom, nós ficamos em Saving Six com basicamente a timeline de antes de começar Binding 13, digamos assim, ou seja, ficamos ali mesmo em dezembro de 2004. E o que acontece? Nós vemos toda a história, o background do Joey, ou acreditamos que vemos, porque há muita coisa, há muitos traumas que ele passou, pelos quais o Saving Six, apesar de nos mostrar muito, ainda não foi o suficiente, e nós sabemos que está ali um Joey quebrado, está ali um Joey que precisa muito de ajuda e que talvez não vá aguentar muito mais a pressão que tem acima dos ombros, a situação em que ele se encontra, tanto desde a situação familiar como a situação dele com as drogas, a própria relação dele com o ambiente que ele tem à volta dele, o ambiente escolar, o ambiente esportivo, a própria relação que ele tem com a Aoife. Portanto, temos aqui uma série de coisas que o Redeeming Six nos traz de uma forma que não estava à espera, porque o Redeeming Six, ele traz-nos muito, muito trauma, mas também nos traz a forma como o Joey encontrou a cura e como o Joey conseguiu ultrapassar com as pessoas certas do seu lado e também com a força de vontade certa, porque a certo ponto do livro, e nós vamos ver isso mais para a frente, ele quase que desiste da vida, portanto vamos ver como é que esta cura acontece, e é de uma forma mesmo, mesmo, mesmo muito bonita e muito única. Começamos logo o livro já na festa de passagem de ano, não é? Para janeiro de 2005, e nós temos o nosso Joey e a nossa Aoife basicamente a reconciliarem-se. Este livro, ele é dividido em várias partes, eu creio que, se não estou em erro, 11, 12 partes. E então, nas primeiras partes do livro, eu vou dividi-las em basicamente três grandes partes, digamos assim. Na primeira parte do livro, nós temos esta reconciliação do Joey e da Aoife, e temos toda a parte em que ele passa os primeiros meses do ano a tentar livrar-se do vício dele, não é? Ele comporta-se,
não recorre às drogas, ele está a tentar ser melhor pela Aoife, ser melhor pela família, mas principalmente pela Aoife, incluindo nós vemos aqui o desvincular a tentativa, não é, de desvincular daquela função paternal com os irmãos, não é? Ele tenta às vezes ignorar o telefone para não ir sempre a correr, ter com os irmãos e assim tenta tipo viver mais a vida dele. Mas ali para o finalzinho desses primeiros meses acontece, e aqui vamos entrar em spoilers, acontece a descoberta da gravidez da Aoife. Aqui é que as coisas começam a intensificar um pouco mais, porque nós passamos para a parte 2 deste livro, não é? Para a grande parte 2, que é uns meses terríveis que seguem a Aoife a descobrir a sua gravidez. Então nós temos vários assuntos e vários aspectos que acontecem nesta transição, e desde que a Aoife descobre que está grávida até o Joey saber que a Aoife está grávida, eu acho que se passam, eu não tenho a certeza, são tipo 200 ou 300 páginas entre isto, porque acontece tanta coisa e é assim um bolo, uma coisa enorme que acontece no livro, e tantas coisas más. Nós temos os abusos do pai do Joey a aumentarem, eles já tinham aumentado há muito tempo, mas a serem cada vez mais consistentes. Nós temos também pela primeira vez um ataque físico à própria Aoife, não é? Que é a cena em que ela está em casa do Joey e o pai dela ataca. Nesse mesmo dia o Joey também foi obrigada a presenciar uma cena horrorosa com a mãe que tinha perdido o bebê, e perante toda essa pressão, isto relembrando que o Joey não sabia que ela estava grávida quando isso aconteceu, o Joey volta a recorrer às drogas. Nós temos uma descaída, e uma descaída das grandes. Ele começa a ir para coisas cada vez mais pesadas e nós acompanhamos todo o trauma dele até ao ponto em que o Joey descobre que a Aoife está grávida, descobre por outras pessoas, não é? No caso é o Paul, o ex-namorado da Aoife, que conta numa aula que ela está grávida. Pronto, as coisas vêm todas ao de cima, é um turbilhão de emoções. O Joey já está muito viciado, mas quer parar para ajudar a Aoife e o bebê, mas ao mesmo tempo não consegue. Existem milhares de coisas a acontecer na vida dele, inclusive os pais dele são chamados para ir ter uma conversa com os pais da Aoife, e assim a conversa é tenebrosa. O próprio pai do Joey ameaça o Joey à frente dos pais da Aoife. Diz que ele não devia ter nascido, diz imensas coisas terríveis, e aquilo para o Joey é tudo muito traumatizante. Nós temos a cena que eu acho que encerra aqui a grande parte 2 deste livro, que é basicamente o final de Binding 13, que é quando o pai do Joey ataca a irmã dele, a irmã mais nova dele, que é Shannon. E nós sabemos como foi, já tínhamos visto no Binding 13 e agora vimos pela perspectiva tanto do Joey como da Aoife. Obviamente é gravíssimo, eles vão parar os dois ao hospital. Shannon com um pulmão perfurado, creio eu, ela foi para cirurgia. O Joey com várias fraturas. Nisto temos aqui muitas coisas, a suposta promessa de que o pai não vai voltar. O Joey sabe que isso não é verdade, o Joey sente no coração dele que isso não é verdade, continua a afundar-se cada vez mais em drogas. Acho que aí é quando nós percebemos que ele está mesmo no limite, que é quando ele fica em modo robô. O Joey nunca tinha ficado em modo robô, nem no Saving Six, nem no Redeeming Six, até ali. Ele, além de estar descuidado, além de estar afundado em drogas e tudo, ele continuava a trabalhar, pegava no dinheiro, entregava à Aoife, a Aoife não queria, porque obviamente era o dinheiro dele, fazia tudo em modo robô de género. Estas são as minhas responsabilidades: tomar conta dos meus irmãos mais novos, dos miúdos, trazer o dinheiro para a Aoife, para o bebê, continuar a aparecer aos turnos e estudar, mas tudo sem emoção, sem qualquer alma nas coisas. E ele estava mesmo como robô, as pessoas olhavam para ele, não viam nada nos olhos dele. Isso aí, obviamente, que era um buraco em que ele estava a entrar muito, muito fundo. E nós também vemos a perspectiva da Aoife, que é, a Aoife sabe que chegando a certo ponto ela vai ter que escolher lá ela, por mais que ela nunca abandonasse o Joey, nunca quisesse abandonar o Joey, ela sabe que vai chegar um momento em que ela vai ter que escolhê-la a ela e ao bebê, em vez do Joey, caso ele não parasse. Temos então quase o final de Keeping 13, não é? Que é ali a parte no Redeeming Six em que existe o incêndio. O Joey nessa noite tem uma conversa com o pai que nós não sabíamos que tinha acontecido, porque nós no Keeping 13 nós vemos pela perspectiva da Shannon que o Joey decidiu sair de casa. Ela acha simplesmente que ele os abandonou, mas ele teve uma conversa com o pai, não é? O pai encontrou-o, o pai meteu minhoquinhas na cabeça dele, disse que ele não era bom para a Aoife,
que se ele não se fosse embora ele ia se tornar no próprio pai, todas essas coisas, e o Joey achou que estava a fazer o melhor para a Aoife ao simplesmente não estar mais no mesmo mundo que ela. Portanto, ele escreveu-lhe uma carta e ele foi para uma ponte tentar cometer suicídio. Quem o encontra? A Lizzie, e a Lizzie consegue impedir que isso aconteça com o Joey. Ela fala-lhe ali um pouco do trauma que ela tem por a irmã ter feito a mesma coisa, que foi naquela mesma ponte, e diz que basicamente ele só vai causar mais sofrimento às pessoas que ficam do que fazer-lhes bem. Eles começam a ver muitos bombeiros a chegarem, percebem que é na zona do Joey, o Joey vai para casa já com um mau pressentimento, e quando chega lá a casa efetivamente está a arder. Ele acha que os irmãos estão lá dentro, mas não estão, foram tirados pelo Johnny, e isso nós já sabíamos, porque já tínhamos lido Keeping 13. E que tudo muda também, porque se o Joey já era um robô desde que aquilo aconteceu, ele ali fica completamente deprimido. E aqui é que vamos para a parte 3, que eu acho, deste livro. O Joey fica sem emoção, o Joey fica completamente deprimido. Segundo a Idel Kavanagh, que é a mãe do Johnny, ele não comeu nos primeiros dias, ele não falava com ninguém. A Aoife foi lá, ele já deu algumas respostas, etc. E aquilo que conseguiram fazer foi basicamente que ele assinasse uns papéis para ir para uma clínica de reabilitação e tentar que ele, por ele, quisesse ter um futuro e quisesse tratar-se e quisesse voltar em segurança para a Aoife. Toda a parte de reabilitação do Joey é muito bonita de se ver, nós entrarmos na mente dele, vermos ele a curar-se, vermos as coisas que ele não tinha assim tanta noção, que também era um trauma, porque obviamente ele sabia de todos os abusos da parte do pai, sabia também e tinha noção do abuso emocional por parte da mãe, mas ele não tinha consciência, por exemplo, do que aconteceu com a Danielle, que era a rapariga com quem ele se envolveu no Saving Six, antes da Aoife. E ele não fazia a mínima ideia, ou melhor, ele não se considera uma vítima naquela situação, e também nós temos todo esse progresso de todo o tipo de situações pelas quais o Joey já passou. Ele é muito mais vítima em muitas mais situações do que aquelas que ele realmente achava, e ele recusa-se a aceitar isso, e também nesse caso é por isso que os terapeutas também estão lá para ajudá-lo. Temos também toda a parte de abstinência, não é, das drogas, ver que ele foca-se completamente na Aoife e em voltar para ela e em melhorar para estar com ela. Portanto, tudo isso acaba por ser muito bonito, e nós vermos a força de vontade do Joey mesmo perante as dificuldades é absolutamente lindo. E depois, claro, temos o regresso dele, temos a construção da nova vida dele, não é? Que vai começar, ele vai ingressar de novo nas aulas, vai para o Thoman College, e Idel Kavanagh e o John Kavanagh ofereceram-se para pagar. Ele tem uma casa e um lar saudável, protegidos. Chega então também o filho, não é? E entra em trabalho de parto. O Joey também vê-lo ajudá-la no parto e vê-la ajudá-la com o bebê também é muito especial, porque nós sabemos que o Joey foi sempre quem esteve com a mãe, ele já assistiu a um parto da mãe, foi sempre ele que mudou as fraldas aos irmãos, portanto ele sempre foi ali pai dos irmãos, portanto não era o pai dele que exercia essa função. O facto dele lidar tão bem com tudo e ele ser um pilar tão importante para a Aoife é muito, muito bonito de se ver. E obviamente nós temos a parte em que ele se reconecta também com a família da Aoife, em que ele toma a posição e convida a Aoife também para ir morar com ele, porque ele tem aquele pequeno apartamento que a Idel Kavanagh construiu na parte traseira da casa. Portanto, tudo é muito, muito lindo. O próprio nome do bebê, Anthony Joseph, que é o nome do pai da Aoife e o nome do Joey completo, é muito lindo de se ver. E ver como o Joey cuida da Aoife também é mesmo muito, muito lindo. E o epílogo, para mim, então, foi das partes mais bonitas. O epílogo é na perspectiva da Shannon. E nós temos a Shannon, é uma pequena cena perto do Natal, antes do último dia de aulas, em que a Shannon vai basicamente ao apartamento deles e vai ver se eles precisam de ajuda, etc. E nós vemos toda aquela felicidade que o Joey e a Aoife têm. Vemos também um pormenor muito lindo, que é a árvore de Natal que eles têm feito. A Shannon está a observar a árvore de Natal, e eu achei muito engraçado esse pormenor, porque o Joey faz anos no Natal, não é? No dia 25 de dezembro, e sempre que nos eram mostrados perspectivas deles nos natais anteriores, não é? Em flashbacks, era-nos sempre meio que dito que eles nunca tinham nada, e nunca era mencionado uma árvore de Natal, não é? Eles nunca, era sempre um dia muito infeliz, eles sofriam muita violência nesse dia, e o facto de
o Joey estar a começar a viver esse espírito natalício, não sei, trouxe-me um quentinho no coração e dá muita esperança que o Joey tenha um futuro muito bom e muito saudável e muito feliz com a Aoife. Eu sei que eu resumi o livro assim muito rapidamente, são 900 páginas nas quais eu resumi em pouquíssimo tempo e que falta aqui muita coisa no meio e falta aqui muita perspectiva, mas é mesmo analisar as personagens e a forma como elas evoluíram, os próprios traumas delas, a jornada de cura. Eu queria começar pela Mary, porque a Mary, que é a mãe do Joey, eu não gostava dela desde o início, desde o Binding 13. Não é que eu gosto dela agora, não continuo a gostar dela, mas realmente existem aqui algumas perspectivas, algumas coisas que nós vemos de forma diferente e muito traumáticas. Nós conseguimos apercebendo, principalmente neste livro, no Redeeming Six, e o próprio Joey menciona isso quando ele consegue pensar mais claramente, que a mãe dele meio que o desenvolvimento dela parou quando ela ainda era uma criança, não é? Da primeira vez ela teve uma gravidez muito adolescente, não é? Através do pai do Joey, a primeira vez ela tinha 14 anos, acho eu, quando ela teve o Darren, que é o filho mais velho, o irmão Lynch mais velho, e meio que o Joey refere como é que o cérebro dela parou nessa idade. Ela tem, além de ser uma mulher extremamente depressiva, uma mulher extremamente aterrorizada, nós temos vários micromomentos em que entendemos que o trauma dela é extremamente profundo, num nível em que quase como se ela não se reconhecesse ela mesma, porque nós temos, por exemplo, uma cena que eu me recordo muito bem, na parte em que o Joey já sabe da gravidez da Aoife e eles estão na escola e as mães deles são chamadas ao gabinete do diretor, e posteriormente, ao saírem, a Aoife, a atriz, convida a mãe do Joey para irem tomar um café, para terem uma conversa mãe para mãe, e a Mary, ela retrai-se, não é? Os sinais corporais dela são muito específicos. O Joey refere que ela olha para ele como, quase como se a pedir autorização, e vocês notam que existe ali uma codependência da autorização, da presença masculina, e meio que ela é como se ela achasse que não tem autorização para ir a lado nenhum, entendem? Sem a figura masculina, tanto do marido dela quanto do Joey. Eu acho que no fundo ela tem obviamente a conexão com os filhos e isso consegue-se ver pouquíssimas vezes, mas consegue-se ver no facto dela ter feito um empréstimo para pagar propinas para o Tommen, para a Shannon ir para o Tommen, porque ela sofria de muito bullying. Depois a parte em que depois do pai da Shannon ter batido nela, ela primeiro ter hesitado, mas depois ter dito sai daqui. Temos o facto dela ter ido a tribunal e efetivamente testemunhado contra ele, que ela refere ao Joey, e dele finalmente ter ali uma ordem de afastamento deles. Mas tudo isto, como nós vamos lendo na perspectiva deles e nós vemos que ela os magoa tanto, manipula-os emocionalmente, deixa passar tanta coisa, desculpa o pai deles após tantas agressões, é difícil realmente ter alguma conexão com ela, mas realmente eu acho que ela é uma criança dentro de um corpo de uma pessoa que foi tão abusada que as marcas nela parece que ela meio que eu nem sei se ela reconhecia que tinha mesmo filhos, que era o que era ser mãe, que era cuidar deles, que tinha que os colocar em primeiro lugar. Há assim um monte de questões com a Mary e realmente eu fiquei com muita pena dela, principalmente porque no funeral havia imensas pessoas para levarem o caixão do marido e não havia ninguém para levar o dela, sem ser o Joey. E depois a ajuda que o Joey pediu, portanto, e o próprio final dela eu achei muito triste. Depois queria falar da mãe da Aoife, a atriz, ela realmente, para mim, eu fiquei muito surpresa com a atriz, eu não estava à espera, todo o apoio que ela deu à Aoife durante a gravidez, eu não estava à espera que ela reagisse tão bem, que ela soubesse os pontos nos quais os apoiar, e disto não estou a falar só acompanhá-la ao médico, a fazer exames, estamos a falar de o que dizer na hora certa, quase que às vezes as palavras ferem mais do que as ações, e realmente a atriz, ela foi impecável a apoiar a filha, a dar-lhe o tempo que ela precisava, a ajudá-la com tudo o que ela precisava e mesmo assim manter o papel de mãe do género. Ela queria que a Aoife continuasse a estudar, quer obrigá-la a ter um futuro, uma carreira e quer ajudá-la ainda assim a prosseguir e a prosperar e quer ajudá-la a ela e ao bebê e quer ajudar a cuidar deles. Portanto, a atriz foi uma pessoa que me surpreendeu imenso. Outra coisa que me surpreendeu imenso foi quando ela disse ao Joey, depois da visita dos pais
dele, a casa dos pais da Aoife, que ela já tinha denunciado o pai dele outras vezes, só que não tinha provas. Portanto, isso significa que a Trish, ela não dizia nada, mas ela reparava nas coisas. Ela reparava que o Joey vinha de um lar abusivo e ela, de alguma forma, ela queria ajudá-lo. Portanto, ela já tinha feito várias denúncias para ver se alguém encontrava alguma coisa e se conseguiam afastar o pai deles daquela casa. Portanto, fiquei muito admirada com a Trish. E também é uma personagem que realmente gostei muito de que fosse mais aprofundada. Obviamente temos a Idel Kavanagh, que eu já tinha falado tanto no vídeo do Binding 13 como no vídeo de Keeping 13. Eu já tinha dito que ela é assim um ídolo literário para mim. Quando eu crescer quero ser como a Idel Kavanagh, porque realmente ela é uma mulher espetacular, ela adotou os Lynch, todos os meninos lindos, ela lutou por eles, a dedicação que ela tem a cuidar daqueles miúdos e a própria dedicação que ela deu ao Joey. E as frases que ela dizia eram tão importantes. Eu não estou aqui a falar só do facto de eles terem pago o tratamento do Joe, de terem apoiado que ele se quisesse tratar, de lhe terem oferecido outra oportunidade para ele estudar, pagando os estudos dele numa escola melhor, e que também ele conseguisse acompanhar os irmãos. Temos também a parte de lhe fazerem um apartamento, um anexo atrás da casa deles, do género: és sempre bem-vindo na nossa casa, mas sabemos que tens uma família mais pequena e sente-te livre de os trazeres para aqui, recomeçares a tua vida com calma, com todo o conforto, e vocês são muito bem-vindos e sabemos que queres estar com a tua família, com a tua pequena família. Achei isso de um cuidado e de uma delicadeza, mas principalmente queria referir aqui momentos que a Idel, para mim, é aquele toque de sensibilidade, de cuidado e de carinho que ela tem. Primeiro é quando ela fala pela primeira vez ao Joey do facto dela querer adotar os irmãos dele, explicam-lhe tudo muito direitinho e no final ela diz: queremos ficar com todos, principalmente contigo, tu és o que eu mais quero. Portanto, ela diz isso para o Joey e é assim, quem leu, obviamente, ou quem estava a ler sabe que uma das dores maiores que o Joey tem é o facto de a mãe dele preferir todos os outros filhos ao Joey e ter sempre muito carinho por todos os outros filhos, exceto pelo Joey. Não que ela fosse uma mãe carinhosa, nós sabemos que não, mas o pouco que ela dava, o pouquíssimo que ela dava era tudo aos outros e não a ele. Ela era sempre a ovelha negra para ela e ele tem muito mommy issues, digamos assim, não no mau sentido da palavra, é no sentido pesado e feio da palavra. É, literalmente a mãe dele mexia com o psicológico dele e fazia vários abusos mentais dele, e sendo que a Idel não tinha qualquer tipo de responsabilidade perante ele. Acho que é uma coisa muito bonita de se dizer e uma coisa que ele também precisava, e nós notamos que ele meio que fica assim sem saber como reagir, quer sair dali, sente-se um bocado confuso porque nunca ninguém lhe disse aquilo. Portanto, acho que a Idel, ela é muito certeira e assim, acho incrível as coisas que ela diz e que ela faz. Depois, quando o Joey também sai da clínica, eles têm ali uma pequena conversa no carro, em que o Joey até se sente bastante desconfortável. Ela quase que acaba meio por ser uma figura materna, mas ao mesmo tempo ela não existe ser a figura materna dele. Ela até o trata como um igual, não é? Ela tem forma das coisas que ela quer implementar com os irmãos dele, como é que eles estão, o que é que estão a fazer. Ela quer tratá-lo como igual, porque ele, na verdade, foi ele quem criou os irmãos, portanto ela respeita muito isso e tem muito isso em consideração, mas ela também tem aquela questão de mais figura maternal com ele, e há uma coisa muito linda que ela lhe diz no carro. Ele meio que diz: olha, não estou interessado nesta coisa, para mim muito obrigado que vocês tomem conta dos meus irmãos, mas eu não estou incluído nesta equação e assim. E ela meio que diz, em inglês é Finders Keepers, Joey, you're mine now. E basicamente isso em português é meio que, como foi ela que o encontrou, ela agora vai ficar com ele. E portanto ele agora era dela, assim numa brincadeira, e meio que era do género: não te adianta fugir porque eu vou estar sempre aqui a apoiar-te e a cuidar de ti. E ele meio que fica: oh meu Deus, e agora? Portanto, acho que a Idel é assim incrível. O Joey também começa a criar essa conexão com ela, mesmo sem reparar, porque quando ele volta ao Tommen e é expulso no primeiro dia, até diz à Idel: desculpe, não queria ser expulso no primeiro dia, errei, não sei o quê. Nós conseguimos ver ali que já existe ali uma responsabilidade no Joey de manter a palavra dele e de dar orgulho também à Idel, e acho que aquilo está a vir muito naturalmente, o que também é muito bom.
E vemos também quando ele leva a Aoife pela primeira vez a ver a Idel a casa, que só está ali o Sean. Nós vemos que a Idel fica muito emocionada a olhar para ele e dizer: olha só para este homem que está a entrar aqui na minha cozinha. E a evolução dele é notória, é fantástica, ela estava muito orgulhosa dele naquele momento, portanto é mesmo muito lindo ver a relação do Joey com a Idel, e fico obviamente muito contente com isso. Passando à Aoife, ela é obviamente uma das personagens mais fortes de Boys of Tommen, sem dúvida alguma, apesar dela não vir de um background de sofrimento e de abuso, obviamente ainda bem. Ela enfrenta e passa por muitas coisas, nós já tínhamos visto no Saving Six, vemos também no Redeeming Six toda a luta que ela tem para o Joey sair das drogas, temos todo o acompanhamento que ela faz no próprio trauma da vida do Joey, é ela que tenta que ele se desenvencilhe da pressão psicológica e do abuso psicológico que também faz dele. E principalmente na parte em que ela fica grávida, obviamente nós temos aqui uma luta que ela trava e é assim uma luta gigantesca, porque obviamente temos a parte inicial em que ela fica em choque, não sabe como contar ao Joey, depois temos a parte em que ela quase sofre um abuso pela parte do pai do Joey e que ela não sabe como reagir. Depois temos o facto de contarem ao Joey não ser ela, dos comentários que ela sofre, das pessoas que lhe fazem, que dizem comentários maldosos sobre ela. Temos a parte do Joey se afundar ainda mais nas drogas após o que o pai dele fez com a Shannon, com a irmã. Portanto, temos aqui uma série de coisas que ela luta mesmo muito, mas para mim a parte que eu acho até mais complicada é a parte em que ela está no último trimestre, que é durante o verão, e o Joey está internado na clínica. Nós vemos que ela tenta ao máximo ser forte por ela, pelo bebê, pelo Joey. Ela continua a fazer os turnos dela, a trabalhar, a guardar o máximo de dinheiro possível para o bebê, à espera da chamada da clínica do Joey, que ela sabe que ele não pode fazer no início do tratamento, então ela está ali a tentar ser forte todos os dias. Todos os amigos dela estão de férias noutros sítios ou em intercâmbio, portanto ela está um bocado sozinha, só com a mãe, e realmente depois de tudo o que aconteceu ao Joey, dele ter perdido os pais, de tudo isto e do internamento, ela é mesmo muito forte a ultrapassar aqueles meses devem ter sido horríveis para ela. Nós vemos a força que aquela mulher tem e como ela se mantém firme. O Joey começa a falar com ela por telefone e já tem data marcada e ela espera que ele esteja para o parto, não é a única coisa que ela pensa e espera que ele esteja. E depois quando ele volta é efetivamente quando ela entra em trabalho de parto, e ela também é mais uma vez uma guerreira nesse sentido, porque o parto dela é bastante complicado, ela não corre totalmente tudo bem, no final fica tudo bem tanto para ela como para o bebê, mas ela tem que passar por uma transfusão de sangue. Depois obviamente ela tem ali o apoio do Joe, os primeiros dias são muito complexos para ela não consegue lidar bem, só chora, existe até um medo por parte do pai dela, do Tony, que ela esteja com algum tipo de depressão pós-parto, mas não é o caso. E nós temos ali um Joey que acho muito bonito uma coisa que ele diz, que quando ela se agarra a ele após ter o bebê, ela desata a chorar, ela diz que não consegue fazer mais aquilo, que ela está muito cansada, porque ela basicamente ela foi forte por eles os dois aquele tempo todo, e diz que agora é a vez dele tomar conta deles, e realmente é isso que o Joey faz. O Joey assume a paternidade como ninguém, ele cuida muito bem do bebê, ajuda a Aoife, e ele garante um futuro para ela, não é? Ele recebe ali uma herança do avô dele, que ele apresenta aos pais da Aoife e diz: eu vou pagar as propinas da Aoife no Tommen College, ela vai entrar comigo, ela vai estudar, ela vai ter um futuro. Ele volta a ter o trabalho na oficina do Tony, e basicamente ele pede à Aoife para ir morar com ele no apartamento que a Idel Kavanagh lhe deu, no anexo da mansão, e basicamente eles começam ali naquela pequena bolha feliz, e é aí que também começa assim a vida deles, ou melhor, a vida feliz deles, e isso é muito lindo de ver. Eu já falei aqui muito do Joey, mas não há assim palavras suficientes para descrever o quanto o Joey é corajoso. Eu acho sem dúvida que ele é um dos melhores personagens de Boys of Tommen. Eu sei, não venham por mim, porque eu adoro o Johnny. Eu acho que o Joey seria o Johnny caso o Joey tivesse nascido numa família e num lar seguro e responsável. O Joey é bastante inteligente, é um rapaz trabalhador, organizado, ele é um ótimo atleta. Eu acho que ele super seria quem o Johnny é.
caso ele tivesse nascido com todas as condições e tudo aquilo que o Johnny teve acesso. Eu adoro o Joey do fundo do meu coração. Esta parte final do livro, do Redeeming Six, toda a parte do tratamento dele, de como ele lidou depois de voltar, de tudo o que ele fez, do homem que ele se está a tornar, que ele já era, mas por obrigatoriedade das circunstâncias, não é? Porque foi obrigado a crescer mais cedo, todas essas coisas, mas o homem que ele se está a tornar por ele, com o esforço também dele, num local saudável, eu acho que assim, o Joey vai brilhar e vai ter um futuro muito lindo, e eu espero que ele seja muito feliz. E assim, ler sobre ele, eu sei que a história dele e a IFA obviamente tem uma cota muito grande no livro e é muito importante para o próprio Joey e para toda a história. É uma personagem também de se admirar, mas realmente o Joey, eu nunca li um personagem como o Joey, efetivamente. O Joey é muito único e assim, a história dele cura-nos de uma maneira, é uma história assim linda e não sei, não é, é um bocado difícil pôr por palavras ou descrever o Joey. Portanto, a única coisa que eu vou dizer é que efetivamente eu dei 5 estrelas ao livro, e que o Joey é incrível, ele é de admirar e eu estou muito feliz por ter conhecido esta história e estes livros e sem dúvida que Redeeming Six é um dos meus livros favoritos da vida. E é isso, beijinhos!